Nesse vídeo, nós iremos falar sobre o seu modelo de dinheiro. Nós vivemos num mundo repleto de dualidades: alto, baixo, claro, escuro, quente, frio, rápido, devagar, direita, esquerda. Esses são alguns exemplos dos milhares de polos opostos com que nós convivemos no nosso dia a dia. Mas para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. É possível ter um lado direito sem que haja um lado esquerdo? Sem chance. Então, tudo isso para explicar um simples conceito. Se existem regras externas para o dinheiro, há também regras internas para ele, dois lados. As primeiras envolvem aspectos essenciais, como, por exemplo, conhecimento comercial, administração, estratégia de investimento, mas não menos fundamental é o jogo interno. Nós vamos fazer uma analogia aqui em relação a um carpinteiro e as suas ferramentas. Se ele tem as ferramentas modernas, isso é indispensável para ele, com certeza. Agora, ser um carpinteiro de primeira categoria, capaz de utilizar essas ferramentas com a habilidade de um mestre, é uma coisa ainda muito mais importante do que somente ter as ferramentas. Não basta estar no lugar certo, na hora certa. É preciso ser a pessoa certa, lugar certo e hora certa. Então, quem é você? Como você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos? Quais são as suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança que você tem em si mesmo? Como que é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Como você realmente acredita que mereça ser detentor de riqueza? Qual é a sua capacidade de agir apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Será que você consegue ir em frente mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato aqui é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. Por isso que o autor ele começa falando sobre princípio de riqueza, onde ele fala: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Por que então que o seu modelo de dinheiro é importante? Você já percebeu que algumas pessoas ganham rios de dinheiro e depois perdem tudo? Agora, você sabe qual é a verdadeira causa desse problema? Por fora, né, externamente, pode parecer uma má sorte, ou teve oscilação na economia, alguma desonestidade por parte de outros, seja o que for. Por dentro, porém, internamente, a questão é outra. É por esse motivo que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha vida curta e ela acabe sem nada. Então, a maioria das pessoas simplesmente não tem capacidade interna para conquistar e conservar grandes quantidades de dinheiro e para enfrentar os crescentes desafios que a fortuna e o sucesso trazem. É sobretudo por causa disso que elas não enriquecem. Um bom exemplo são os que ganham em loterias. As pesquisas mostram continuamente que, seja qual for o tamanho do prêmio, a maior parte desses felizardos, né, acabam voltando ao seu estado financeiro original. Isto é, voltam a ter a quantidade de dinheiro com a qual elas conseguem lidar com mais facilidade. Agora, por outro lado, existem pessoas que podem perder todo o dinheiro que possuem, mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso, que é a mente milionária. As pesquisas mostram que 80% das pessoas jamais serão financeiramente livres como gostariam. E 80% dessas pessoas nunca se considerarão de fato felizes. E o motivo é simples. As pessoas, na sua maioria, agem de forma inconsciente, quase dormem no ponto, trabalham e pensam num plano superficial da vida,
baseada somente no que vem. Elas vivem estritamente no mundo visível. E aí o escritor ele nos fala o seguinte: as raízes é que geram os frutos. Imagine uma árvore, suponha que seja a árvore da vida, existem frutos nela. E na vida os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que nós somos tendencionados a fazer então diante disso? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde vêm esses resultados? São as sementes e as raízes que os geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que isso significa? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando você deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Algumas pessoas ainda dizem que é necessário ver para crer. A pergunta que eu tenho para elas é: por que você paga sua conta de luz? Porque mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza a percebe e utiliza o poder que ela tem. O que é invisível cria o que é visível. Como seres humanos, nós não estamos acima da natureza, nós somos parte dela. Portanto, quando respeitamos as suas leis e cuidamos das nossas raízes, do nosso mundo interior, a vida flui suavemente. Se nós não fazemos isso, viver se torna difícil. Em toda floresta, fazenda, pomar, é o que está embaixo da terra que gera o que está na superfície. Portanto, é inútil concentrarmos a atenção dos frutos que já estão maduros. Não temos como mudar aqueles que já estão pendendo dos galhos, mas nós podemos modificar os que ainda vão nascer. Para isso, nós precisamos cavar a terra e reforçar as nossas raízes. E o autor ele inicia falando então sobre 4 quadrantes. E uma das coisas mais importantes então que você deve entender é que nós não vivemos no único plano de existência. A nossa vida ela acontece em pelo menos 4 remos distintos. E esses 4 quadrantes é o mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas uma impressão dos outros 3. O que está acontecendo é que o problema ele não pode ser corrigido na impressão, no mundo físico, mas apenas no programa, ou seja, no mundo mental, no mundo emocional e no mundo espiritual. E aí ele destaca a frase dizendo o seguinte: olha, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Então nós vivemos no mundo de causa e efeito.